verdadeiro, como ele costuma agir. Quem está com a gente a partir de agora é o jornalista e autor do livro O Menino que Queria Ser Padre, Caio Castro. Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Olinda. Bom dia, Paulo Almeida. Bom dia, ouvintes aí da Rádio Olinda, do programa Olinda Todo Dia. Bom dia, Olinda. Bom dia, Recife, todo o estado de Pernambuco, nossos irmãos em Cristo. Muito prazer, bom dia. Bom dia, prazer enorme estar com você aqui, Caio. Seja bem-vindo mais uma vez. Já estou aqui imaginando o que é que você pode partilhar com a gente sobre essa sua vivência que te levou a criar esse livro, que te levou a fazer essa publicação e, obviamente, né, que nos motiva aí a buscar essa leitura como livro de cabeceira da gente mesmo, Caio. Em que momento você percebeu que esse livro precisava nascer, né, e que dentro de você confirmou que era a hora? Vamos agora. Então, Paula e ouvintes, eu sou praticante do catolicismo a minha vida inteira, família tradicional católica, mas sempre, como jornalista, há 30 anos, eu sempre estudei muito sobre outras religiões. A gente sempre, né, tem esse diálogo com todo mundo, no mundo hoje tão diverso, né, e a gente respeita todo mundo, graças a Deus, assim deve ser. E aí eu sou ministro da Eucaristia, sou ministro da Consolação e Esperança, que ajuda, né, a fazer as exéquias nos cemitérios, quando os padres não podem estar, e tem toda essa participação em pastoral da saúde, pastoral, né, da fé, do acolhimento. E eu resolvi, depois de 30 anos da minha primeira graduação, estudar um pouco mais sobre Deus, né? Sobre como Deus se manifestou, se revelou, e fui fazer a Universidade de Teologia na PUC-Rio. E durante a faculdade a gente vai conhecendo muita gente, conversando, e Deus dá tanta coisa para a gente, né, Paula, que a gente fica pensando, além de todos esses serviços que a gente faz, que faz a Deus e faz com amor, o que mais a gente pode oferecer a Deus em troca de tudo que a gente tem? E aí eu pensei, meu testemunho de fé, né? Eu sou uma pessoa de tanta fé e seria tão bom se as pessoas pudessem perceber como Deus se manifesta e se revela realmente no dia a dia. E aí eu falei, vou colocar isso no papel, é um testemunho de fé, para as pessoas perceberem, ajudar um pouco, ver se abre, né? Porque Deus está na gente e no nosso mundo a todo minuto, a todo momento, ele sabe de tudo que a gente precisa, ele sabe o que a gente está fazendo, né? A gente pode não saber aonde ele está, como ele está, o que ele está fazendo, mas ele sabe da gente, não tenho a menor dúvida disso. E eu falei, eu preciso de colocar isso e mostrar, por exemplo, os milagres que acontecem no dia a dia, que às vezes a gente fica falando de milagres e esperando grandes milagres, né, bíblicos, milagres que vão mudar a vida como uma coisa assim gigantesca. Não, tem os milagres do dia a dia, né? É o milagre de você estar em algum momento de confusão, de desatino na sua cabeça, e você está ali arretado, né, querendo uma briga, querendo uma confusão, ou com o coração angustiado, chega alguém do seu lado, te dá um abraço e fala, tudo bem, irmão, como você está? Calma, não faça isso. É aquele conselho que às vezes a gente fica esperando acontecer, e às vezes acontece e a gente nem percebeu. Mas se a gente estiver aberto para Deus, ouvir Deus, quiser fazer isso, a gente percebe. E esses são os pequenos milagres do dia a dia. Então, mostrar que isso está no dia a dia, que Deus está na nossa vida, no dia a dia, foi o que me levou a escrever esse livro, O Menino que Queria Ser Padre. Além, claro, do fato de, durante toda a minha infância, adolescência, juventude, eu tive, de fato, uma vontade de ser padre. E aí, no livro, eu conto um pouco das coisas que me levaram a querer ser padre e as coisas que me levaram a não ser. E, assim, me ajudaram a tomar minhas decisões, mas eu tinha, né, não tive o sacramento da ordenação sacerdotal, mas eu tive, graças a Deus, outros sacramentos na minha vida que me mantiveram muito a minha fé, como, por exemplo, um sonho que contrapôs com o de ser padre a minha vida inteira, que foi criar minha própria família, casar, ter filhos, e esse foi o matrimônio, foi um sacramento que Deus me deu, muito importante para alimentar minha fé. Perfeito, Caio. No
livro você mistura justamente aí, como você falou, as suas vivências, as suas histórias, né? Histórias que você ouviu de outros padres, de religiosos, de leigos. Teve algum encontro dentre esses que te marcou mais? E por que marcou? Vamos lá, teve sim. Né? Antes de falar especificamente do encontro com algum padre, eu vou falar de um caso que eu conto no livro que foi muito importante. Durante a minha adolescência, eu tive uma forte depressão, né? E eu fiquei com isso afastado um pouco da igreja, das vidas, das missas, né? Das orações. E aí, depois de um tempo, e a gente, né, já fazendo tratamento psicológico, psiquiátrico, e as coisas lentas, né? E a gente sabe que, às vezes, as pessoas falam, você tem essa doença mental e o que falta é fé. Também, mas também falta um bom acompanhamento, um bom tratamento, né, paralelamente. As duas coisas têm que andar juntas. Nós não podemos ter essa ignorância de achar que fé e ciência andam separadamente. Isso não existe, né? As coisas andam juntas e uma alimenta a outra. Então, eu resolvi voltar à igreja, né, depois de um ano, mais ou menos, ali. E assim que eu entrei na igreja para rezar, um pouquinho antes da missa, que minha mãe sempre me ensinou, né? Nunca chega em cima da hora na missa, chega um pouquinho antes para se preparar, para rezar, para se concentrar. Na hora que eu ajoelhei, eu desmanchei em lágrimas, literalmente, porque foi uma sensação de um alívio, de uma coisa tão boa que aconteceu ali naquele momento comigo, que aí realmente, para mim, foi um grande milagre na minha vida. Eu boto até no livro como o primeiro milagre, né? E eu ali recomecei uma vida, comecei a pensar coisas de forma muito mais positiva, buscar um avanço, uma evolução na vida. Então, esse foi o que eu considero, assim, tirando os outros pequenos milagres, como eu disse há pouco, foi um grande milagre na minha vida. E a convivência com padres, né? Eu sou de uma cidade interior do estado do Rio de Janeiro, chamada Miracema, né, que fica a 300 quilômetros da capital, e tem muito convívio com padres. Às vezes vem padres de fora para assumir a paróquia, e a gente acolhe muito bem esses padres, né? No interior a gente sabe ter esse acolhimento muito forte, coisa que aí no Nordeste também é feita, né? Às vezes você pega nesse eixo Rio-São Paulo, é um pouco mais fria a relação, mas aí vocês sabem como é que é esse acolhimento caloroso. Então, a gente lá recebeu e tinha um padre que convivia muito na casa de uma madrinha minha e até praticamente morava lá. E ali eu fui conversando com ele, fui vendo que ele era um ser humano normal. Era um homem, né, que jogava vôlei, que tomava banho e às vezes esquecia de botar a roupa dentro do banheiro e saía correndo de toalha enrolada. Falei, meu Deus, como eu vou ver um padre assim? Isso é um pecado. Não, são pessoas normais, onde acontecem erros na nossa vida, onde a gente tem esquecimentos. E eu fui ver ali, poxa, coisa bacana, né? Você poder ser uma pessoa assim, normal, fazer de tudo isso e se entregar totalmente a Deus ao mesmo tempo, para servir, né? Dar essa palavra, levar a palavra de Deus ao próximo. Então, se tendo essa convivência, né? E isso foi mostrando assim, poxa, que profissão bacana, que serviço a Deus sensacional é o sacerdócio, né? E também o padre atual da paróquia a qual eu sirvo, é um padre muito firme, tem uma homilia maravilhosa, é a paróquia de São Conrado de Constança, aqui no Rio de Janeiro. E aquela coisa, né? A gente, quando frequenta ali, como paroquiano, a gente tem que entender o sentido de comunidade, né? A gente está ali, o centro é Cristo, né? E não se há nada sem a comunidade, sem o outro, né? Ninguém vive, todos convivem, ninguém existe, todos coexistem. Então, dentro dessa questão de comunidade, a gente tem aquelas desavenças, né? Muita gente querendo fazer serviço na igreja, uns por aliviar pecado, outros para aparecer. E aí a gente vai entendendo aos poucos, não, que a gente serve a Deus por servir a Deus, sem querer aparecer, sem querer fazer barganha para se aliviar de pecado algum. E esse padre foi me ensinando muito isso, né? Como superar desavenças, ou seja, o papel do pároco como orientador espiritual.
é levar para você um entendimento, uma exegese melhor da palavra de Deus, o que quis dizer aquilo, trazer essa palavra de Deus que está lá na Bíblia para os dias atuais, para o nosso cotidiano, e a gente tentar ser um pouco melhor na vida para com o nosso próprio e dentro da nossa comunidade, que é onde a gente vive. Caio, a gente agradece demais a tua participação. Eu estou curiosa, eu estou com o teu livro aqui na mão, inclusive, né? O Menino que Queria Ser Padre, a Palavra de Deus Viva em um Leigo Religioso. Lá atrás a gente tem a oração de Santa Rita de Cássia. Estou curiosa, Caio, onde é que a gente pode encontrar o teu livro para a gente estar adquirindo um exemplar? Olha, o livro ele está à venda na Amazon, no Mercado